assistindo hoje. Boa noite a todos, bem-vindo à disciplina de manejo sítio-específico de solo e planta. Hoje nós vamos ver a situação da agricultura de precisão no Brasil e, para tanto, eu vou me apoiar num dos pesquisadores mais importantes do Brasil em agricultura de precisão, professor José Molin, do Laboratório de Agricultura de Precisão, LAP, da Exalc, né? Departamento de Bioengenharia, e eu quero compartilhar essa tela com vocês. Me confirmem que estão visualizando ela? Sim? Sim. Deixa eu ver. Tem um quadro na frente, professor. É um quadro aqui que eu vou tirar ele, pronto. Mas agora eu queria colocar no tamanho... tá bom, né? Então, essa apresentação do professor Molin foi feita num congresso que existe nos Estados Unidos, se chama InfoAg, Informática na Agricultura, né? É um evento bem interessante, eu tive a oportunidade de participar desse evento aí. Ele ocorreu em St. Louis e ele ocorre concomitantemente com o Congresso de Agricultura de Precisão. Então, é 2 dias de InfoAg e 2 dias de agricultura de precisão. E esse congresso, então, o professor Molin, ele apresentou a situação da agricultura de precisão na América Latina, né? Então, ele fez um apanhado aí de como está a situação, não só no Brasil, né? Mas também em outras regiões. Tá certo. Muito bem. Então, o professor Molin caracterizou aqui a nossa América Latina, né? Incluindo Brasil, Argentina, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Paraguai, e pegando aqui o Panamá, Nicarágua, até o México, Cuba, Porto Rico, uma população de 635 milhões de pessoas, né? E essa área corresponde a 13% do mundo. Recentemente, eu fiz uma viagem aí aos Estados Unidos e eu fui, não sei se vocês já fizeram esse trajeto, mas eu fui pela Colômbia e pernoitei aqui no Panamá. É um voo que sai aí de Porto Alegre, vai pelo Panamá e do Panamá vai para os Estados Unidos. Fiquei muito impressionado lá com o Panamá. Olha, o troço é realmente um porto aí que gera muito dinheiro aí, muito bonito. Fosse de dia, então, fosse de dia, Thelmo? Na volta eu fiquei um dia lá para conhecer. Ah, tá. Ele é um voo que ele passa de noite lá, né? Sim. E na volta eu resolvi parar um dia lá para conhecer, né? Bem interessante. Bom, Chile. Não tem números oficiais. Depois nós vamos ver que nós temos uma apresentação do Stanley Best e sobre o Chile, bem interessante, que acho que vocês vão gostar. Mas o Chile, né, se caracteriza pela produção de frutíferas, em especial a vitivinicultura, né? E 60%, né, das companhias aí que exportam para o mercado adotam a agricultura de precisão, né? Na horticultura é 30%, também é bastante forte, já nos grãos, né, é 15%. Então, é um mercado de agricultura de precisão um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? A gente pensa logo nos grãos, né? E no Chile, 60% das companhias que exportam, né, vinhos utilizam a agricultura de precisão. E a fonte é o Stanley Best, né, que nós vamos ver depois da apresentação dele. É uma pessoa assim muito simpática e muito competente. Ah, que oportunidade, hein, para fazer prestação de serviço para o vinho.
Pois é, nós vamos. Você vai ter no final da noite, vou preparar um vinho aí em homenagem à agricultura de precisão na vitivinicultura. Bom, então aqui um outro evento muito importante, né? Talvez aqui na América do Sul, um país que está bastante desenvolvido, né, em agricultura de precisão, mas que ora enfrenta problemas internos, é a Argentina, né? Então, eles já estão no 17º para o 18º curso internacional de agricultura de precisão e máquinas precisas. Esse curso ele ocorre na Estação Experimental de Manfredi, fica em Córdoba, né? Rosário, e assim, eu tive a oportunidade de ir a 4 desses eventos, recomendo para vocês quando tiver aberto aí. Realmente é uma viagem aqui de Santa Maria aí até Rosário, você faz um dia bem puxado, mas vale a pena, o evento é muito bonito, né? E, já teve mais força, mas ainda assim é um evento muito interessante, né? Então, aqui vocês estão vendo esse pessoal aqui numa arquibancada, né? E aonde é apresentado todas as máquinas precisas aí fazem sua demonstração. Então, eles têm um microfone aqui que eles detalham a inovação tecnológica e tem palestras também. Então, é um evento bem legal aí quando vocês quiserem fazer um passeio aí e, e aproveitarem um pouco. Esse evento também é 2 dias de duração. E aí, nesse evento da Argentina, como eu falei para vocês, o que aconteceu com a Argentina? Esse pesquisador, infelizmente, que era um líder da agricultura de precisão lá na Argentina, o Mário Bragatini, ele faleceu, infelizmente, né? Mas a Argentina decidiu nacionalizar muitas coisas da agricultura de precisão. Então, aqui eles nos mostram um pouco da evolução, né? Até os anos 2000, a adoção da agricultura de precisão era muito incipiente, né? E aí começou as ferramentas a partir do ano 2000 a avançar, né? Então, os pilotos automáticos, né? Aqui estava crescente, isso aqui continua crescendo muito, né? Barras de luz, né? Aqui na época era tecnologia bastante utilizada, mas eu quero chamar a atenção para vocês aqui dos monitores de rendimento, né? Então, isso aqui sempre causou, assim, muita inveja nossa aqui no Brasil, porque a Argentina, eles falam que tem condições de fazer aí mapas de produtividade de 2/3 da área colhida, né? Então, realmente é o país da América do Sul que mais faz mapas de colheita, né? Tem várias razões para isso, além de um trabalho muito forte aí de uso desses mapas, há também a questão de que a Argentina tem aquele sistema que a parte de mecanização ela é terceirizada, né? Então, a colheita, a aplicação de agroquímicos e mesmo a semeadura, ela é contratada, né? Em muitos casos. E aí, para você diferenciar no serviço de colheita, o pessoal já fornece o mapa. Então, o produtor se interessa, né, em contratar um serviço que oferece isso. E a outra questão que eu queria mostrar para vocês são os controladores de dose variável, né, que também tinham uma expressão interessante. A Argentina regularmente tem esses números, né, mais atualizados, depois eu posso procurar isso para vocês um pouco mais atualizados. Mas, enfim, a Argentina, na América do Sul, aqui ela se destaca por ter esses dados bem contabilizados aí desde 2001. Aqui nós temos, então, os controladores de dose variável. Você vê que houve, a partir de 2001, um grande incremento e a participação da indústria nacional. Eu falei que uma das características da Argentina é que ela deu um incentivo muito grande para
a nacionalização das tecnologias de agricultura de precisão. Então, esses controladores, né, eles chegaram a 95%, né, dos controladores serem fabricados na própria Argentina. Monitores de semeadora chegando a 100%, né, já desde 2010, 2009. Então, isso aqui é uma conquista. Nós costumamos dizer, né, Antônio, que a tropicalização dos nossos milhos, dos nossos materiais, tem que tropicalizar, quer dizer, adaptar às nossas condições, né? A Argentina, ela, monitores e dosadores, ela realmente adaptou aí para as condições da Argentina, né? E outras ferramentas da agricultura em menor, de precisão em menor participação, mas ainda uma estratégia bem sucedida que foi essa de nacionalizar parte da tecnologia para torná-la mais acessível aos agricultores e menos dependente do dólar. Um problema que a gente enfrenta e está enfrentando hoje, né, não como produtores, mas como consumidores, né, é que a nossa moeda, ela volta e meia, ela perde muito valor em relação ao dólar, né, como é o momento agora. Então, isso poderia fazer com que as tecnologias dolarizadas elas ficassem, em determinados momentos, caras para o produtor. Se você tem condições de nacionalizar isso, então, torna mais constante a adoção. Telmo, como é que tá hoje a atualidade da agricultura de precisão com esse novo governo? Tem tido incentivo ou está praticamente sendo largada de mão? Porque praticamente hoje o produtor está parando de plantar lá, parando de plantar soja por causa do imposto. O criador de carne está... Cara, o cara está conseguindo, se ele conseguir mandar gado para o Uruguai, ele está mandando. Porque também, tudo contrabando, porque é um absurdo que ele está fazendo com a carne da Argentina. Eu não sei como é que está hoje lá a Argentina com isso aí. Não, assim, todos os órgãos, né, que nem o INTA, que é a Embrapa nossa, né, mas é o instituto responsável pelas pesquisas, está com bastante dificuldade em termos de salário, orçamento, né? Então, toda a pesquisa oficial está bastante complicada a situação, né? E a agricultura de precisão entra nesse contexto aí, né? Mas a gente sabe que... Professor, eu falo com uma revenda da Argentina lá, a análise de solo é caríssimo lá, né? Não sei qual é a conjuntura para isso, se eu não me engano, em torno de $20 uma análise de solo. Puxa vida. Nossa. Aí fica caro, né? R$100 é o dobro do nosso valor aqui, né? Ainda mais se tiver que fazer em camadas, né? Fazer de 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60, aí já viu, né? Fica caro. Mas aqui nós temos a adoção de dose variável de fertilizantes sólidos, então, um crescimento bastante interessante, e de crescimento líquido. Paraguai. Segundo o professor Molina, a agricultura do Paraguai é similar ao do Brasil, a influência técnica da Argentina e do Brasil. O Paraguai é muito influenciado pelos seus vizinhos, a importação é facilitada e não há dados sobre a adoção da agricultura de precisão. Bom, eu tenho tido a felicidade de interagir razoavelmente bem com meus amigos paraguaios, né? Volta e meia estou por lá, dando um giro. Então, o que eu posso dizer para vocês, assim, realmente, o que faz o diferencial em muitas regiões do Paraguai é essa questão da importação, né? O pessoal tem acesso a máquinas agrícolas, principalmente da Europa, dos Estados Unidos, né? E aí se tem acesso à tecnologia de ponta, né? Então, eu diria para você, depende dos grupos, né? Tem os grupos dos alemães, dos menonitas, assim, são comunidades, né? E aí, poxa, a última vez que eu tive lá, o agricultor estava me mostrando um trator da GCO francês e
tecnologias assim de ponta mesmo que a gente não via ainda no Brasil, né? Então, essa questão do Paraguai, ela é bem interessante. Outro ponto assim, importante para ilustrar para vocês é com relação aos caminhões, né? O transporte de grãos no Paraguai ainda tem poucas empresas, está na mão, né, de poucos, e muitas vezes o agricultor, então, ele decide investir em caminhão, né, para fazer o transporte. E pela legislação paraguaia, o agricultor pode ir nos Estados Unidos ou na Europa e importar caminhões usados, né? Então, a gente vê muito caminhão americano, né, e mesmo europeu, japonês, com 4, 5 anos de uso, caminhões em ótimo estado e que estão lá trabalhando nas áreas agrícolas. Então, diria para vocês assim, a agricultura no Paraguai ela é muito diversificada. Você tem nichos de altíssima tecnologia e, claro, tem agricultura também de subsistência, camponesa, né? Que essa é mais difícil a adoção de tecnologias. Mas é um país assim também que economicamente ele tá indo muito bem, né? É um dos países que mais cresce na América do Sul. Então a economia crescendo aí 3, 4% ao ano, enquanto nós estávamos com crescimento negativo aí, eles estavam sempre mantendo 3, 4% ao ano, né? Então está investindo bastante em infraestrutura, país bem interessante. E, claro, muitas das pessoas que trabalham com agricultura de precisão fizeram pós-graduação aqui no Brasil, né? Muitos foram meus alunos, né? Que estão lá com empresas de agricultura de precisão e estão indo bem. Na Colômbia. Bom, a Colômbia, principalmente no Vale de Cauca. Este Vale de Cauca aqui é uma região bem interessante, né? Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio com a Colômbia na área de milho, né? Então, eu conheci um pouco do milho, do café, um pouco de arroz irrigado também na Colômbia, e tem a questão da cana-de-açúcar, eu não visitei, né? Mas tem 220 mil hectares, né? Irrigados com suco, e se pratica, né, agricultura de precisão com amostragem grid, taxa variável e mapas de rendimento. Acho que principalmente isso na cultura da cana. Então, eu tive a oportunidade de ir a um congresso aí, pela ABMAC, Associação Brasileira de Máquinas Agrícolas, que estava fazendo uma exposição lá na Colômbia, né? E aí eu fui convidado para fazer uma palestra sobre agricultura de precisão. E assim, a Colômbia é um mercado que a indústria de máquinas agrícolas enxerga como um potencial bom, né, para que nossas máquinas precisas aí sejam comercializadas. Então, aqui, o professor Molin apresenta a agricultura de precisão na cana-de-açúcar, né? É um monitor de produtividade aí, da cana-de-açúcar para fazer um mapa de produtividade. E aqui está um mapa de produtividade feito lá na Colômbia, né? E com as classes aqui interessantes, né? Baja, regular, promédio, buena e muy buena. O professor Neroli, ele tinha o LE, louco de especial, né? Aqui acima de 150 toneladas seria o louco de especial, né? Acima do muy buena. Bom, mas aqui é o mapa de colheita, né? Ano 1 e o ano 2. O ano 2 a produção melhorou bastante. O ano 1 acho que era o ano de implantação. Eu não conheço muito da cultura da cana-de-açúcar. Mas, enfim, aqui tinha uma área que era de baixa produtividade no primeiro ano, manteve-se de baixa produtividade no segundo. Aqui era uma área que já mostrava que tinha um potencial maior e no segundo ano aí realmente produziu bastante, né? Então, aqui está o professor Molin aí, né, numa área de cana-de-açúcar lá na Colômbia.
Sabe, Frederico, nessa viagem da Colômbia, eu tive a oportunidade de visitar as montanhas lá, uma região muito bonita. Fui numa fazenda de cacau e o agricultor estava me explicando. Ele disse, o senhor gosta de matéria orgânica? Eu falei, sim, eu trabalho bastante, gosto de matéria orgânica. Aí ele me mostrou aquele solo de derrame vulcânico. Se planta milho lá, depois eu até posso mostrar umas imagens para vocês, mas esse solo de origem vulcânica, ele tem uma proteção à matéria orgânica, uma proteção química à matéria orgânica. Então é comum você ter nesse solo vulcânico 7, 9% de matéria orgânica. E mesmo que você retire os resíduos, ainda assim ele mantém um teor muito alto de matéria orgânica. Só que, infelizmente, solos vulcânicos na América do Sul são bem poucos, né? E essa região aí eles chegavam a produzir 18 toneladas de milho, mas uma situação bem difícil de mecanização, porque era no morro, né? Mas em cima desses solos vulcânicos. Eu nunca esqueci isso, né? Eu até tentei trazer uma amostra desse solo para o Brasil, mas não deu certo, viu? Mas realmente esses solos vulcânicos é surpreendente. Aqui nós temos um mapa de produtividade, então, de cana-de-açúcar, né, lá na Colômbia. E a percepção do professor Molinha é que a Colômbia está nos estágios iniciais de agricultura de precisão. Ela é apresentada e oferecida como uma tecnologia, né, e não como assim, uma visão holística. Esse sempre é um problema, né, Dólar? Se você, assim, às vezes a gente oferece um serviço, né? E o agricultor, ele fica, agricultura de precisão é a amostragem de solo e aplicação à taxa variável de corretivos. Então, na cabeça dele, é isso que é a agricultura de precisão, porque é oferecida como uma tecnologia e não como um sistema de gerenciamento, que é o que seria o ideal e que a agricultura digital hoje ela informa, né? E eu brinco um pouco com isso, né? Porque eu estava lá no Mato Grosso, visitando uma propriedade, e o agricultor, ele tinha o consultor dele, né? E aí ele me disse assim, olha, professor, eu não acredito muito em agricultura de precisão. Já experimentei aqui, não deu certo, não uso mais, né? Eu fiquei assim, mas a gente ficou visitando a propriedade dele, quando eu vi, ele estava aplicando calcário, né? E o equipamento estava longe, assim, veio se aproximando, eu pedi, o senhor pare um pouquinho para mim olhar a aplicação. Aí era um trator grande da John Deere, né? Com uma tremenda de uma antena de GPS, o sistema FireStar, né? Instalado, né? Aí eu disse assim, pare aí que eu vou retirar aquela antena, vou retirar o monitor. Aí ele falou, mas por quê? Eu disse, não, o senhor disse que não utiliza agricultura de precisão, que não funciona para o senhor, eu vou tirar esses equipamentos aí e vou levar para a minha universidade, que lá nós vamos usar isso aí. Aí ele disse, não, o que eu falei que não funciona é a amostragem de solo e taxa variável. Aí eu falei, bom, o senhor disse que não funciona, mas o senhor está aplicando o corretivo utilizando uma base de DGPS. Ele falou, nem é DGPS, é RTK. Eu falei, mas então, o senhor está usando... Ele disse, não, aí eu vejo vantagem, que eu não faço sobreposição e não deixo faixa sem aplicação. Então, muita gente nessa época aí, inicial, ainda tinha a percepção assim, que confundia o conceito de agricultura de precisão com uma das ferramentas, né? E hoje, com a agricultura digital, acho que esse conceito mais holístico de gerenciamento da propriedade e das oportunidades que surgem vai se consolidar mais. Fala, Dora. Não, eu estava voltando na conversa aqui, é $50 que o argentino me passou o curso todo do laboratório. Lá é barato fazer condutividade elétrica, mas o laboratório é caro. Até brinquei com ele que dava quase fazer contrabando de amostra para mandar resultar. R$250 para amostra. Tu sabes, os holandeses, e acho que está com microfonia, alguém fecha o microfone, obrigado.
os holandeses e outros países também, eles na África, eles estão levando um caminhão, sabe? E o agricultor leva a amostra de solo dele, e aí por espectroscopia de radiação, né? Eles conseguem em 2 horas determinar os nutrientes que existem nesse solo. Então, isso está começando. A própria Embrapa também tem um laboratório, se vocês procurarem sobre isso, né? O equipamento ele é caro para andar a campo, né? Mas se o agricultor levar até no local onde que o equipamento está, um caminhão, né? Eles têm condições de fazer isso em 2 horas e com um índice de acerto aí de 90% a 95%. E a Embrapa também já tem essa tecnologia. Eu acho que é uma opção para Eu não levar sei. para a Argentina $250, né? Não sabe, professor, que eu falei com um CEO de uma empresa americana que lançou um sensor que no fim está mais na ideia do que na prática, mas a intenção deles é medir NPK através de sonda, né, em tempo real. Isso. Então, eu acho que isso aí vai evoluir muito para nós criarmos pontos de controle para ter essa medida e nós entender essa dinâmica melhor da extração, do que a gente coloca, o que realmente entra no perfil que a planta aproveita, fazer um balanço mais completo. Eu não sei se futuramente a gente não vai ficar mais no sensor e de repente numa análise de tecido, talvez até isso vai mudar, né? Não sei Eu acho, como é que vai evoluir isso. eu acho que sim, eu acho que essa parte de sensores está avançando muito rápido, né? E talvez a amostragem de solo seriam poucos pontos para calibrar o sensor realmente, né? Mas acho que essa é uma tendência, assim. Embora, claro, se você for considerar o que aumentou o número de amostras que chegaram aos laboratórios, o número de laboratórios, né? Com a agricultura de precisão, foi realmente uma situação muito grande, né? Só que os custos envolvidos, né? Se você vai fazer uma amostragem muito intensa e frequente, sempre é uma coisa a ser considerada. Embora o Jackson me prova por A mais B que a amostra de solo é barata, né? E, de certa forma, ela é barata, mas eu acho que os sensores vêm para nos ajudar, sim. Eu conversei com um japonês num desses congressos de agricultura de precisão e ele me falou que no Japão estava muito avançado os sensores aí de nutrientes, né? Praticamente todos os macronutrientes eles tinham condições de determinar em tempo real, né? Então, bom, Essa era uma pergunta que eu ia fazer, eu acho que até, talvez até o Frederico e para ti, Santi, ou Thelma, desculpa, Thelma. Tem uma máquina, tem uns sensores, não sei se é nos Estados Unidos ou na Europa, eu não sei como é que está a aferição disso aí, mas tinha uma empresa colocando, parecido até com um sensor de condutividade elétrica, que tu ia passando ele e ele ia já fazendo as leituras, eu acredito, por radiação, mas já tendo macro, primário e secundário. Agora, a calibragem, a assertividade disso aí, também não tem ideia como que está esses aparelhos. Isso aí, Antônio, acho que vocês falaram uma vez na reunião com o Lobato até, é a Soil Optics, que é a empresa, é uma empresa, eu não sei se é canadense ou americana, eu falei com eles já, é raio gama, né? raio gama. É parecido, daí eles fazem a amostra igual para calibrar as leituras e interpolar aquilo para as leituras do raio gama. Mas daí é um negócio diferente, assim. Seria uma evolução da condutividade a proposta deles. Entendi. Eu acho que é por aí mesmo. Dá uma escala interessante, né? Mesmo fazendo o cheque. É muito interessante essa empresa aí. Ela continua crescendo aí. Ela é canadense mesmo, Frederico, mas ela tem nos Estados Unidos e recordo do Alf comentar que acho que naquela última feira, aquela que acontece em Ribeirão, esqueci o nome agora, até o pessoal estava demonstrando aqui no Brasil. AgriShow, né? Exatamente. Eles têm um modelo de negócio, eles alugam, né? Ele é meio um comodato com cobrança por hectare, é um modelo de negócio diferente.
Só que eu acho que a gente não está nem no meio do caminho ainda, não sei. Não, Talvez mas a gente está longe disso. para fins de seminário, pode ser um belo seminário aí, de apresentar essas novas tecnologias para determinação de um grande volume de amostras em curto espaço de tempo e por um preço barato, né? Acho que isso aí realmente é uma evolução interessante aí. Bom, então o professor Molim fala que a informação e o conhecimento sobre a agricultura de precisão na Colômbia está no nível básico e está realmente no nível básico, embora a Colômbia é um país também apaixonante, um país muito bonito. Bom, e aí chegamos no Brasil, né? No Brasil. E o Brasil, né, país continental, né, se pode dividir em ecossistemas, né? A região sul com alguma similaridade, pelo menos até a metade do Paraná, né? Porque o Paraná, a metade já tem um clima mais parecido com São Paulo, né? Mas essa metade sul aqui tem um clima mais parecido com o sul do Brasil, centro-oeste, né? O norte aqui, nordeste, Matopiba, né? Então, um país realmente uma diversidade impressionante de clima, de solo, de cultura, né? E a agricultura de precisão ela tem núcleos, né? Núcleos assim de desenvolvimento, né? Então, São Paulo é um núcleo importante, né? Desenvolvimento de conhecimento, de tecnologia. Depois, nós tivemos também em Minas Gerais, né? O pessoal da engenharia agrícola trabalhou bastante com isso, né? Mato Grosso, Goiás, pela expressão agrícola, né? E nós aqui do Sul, né? O Rio Grande do Sul é um berço de máquinas agrícolas, né? De empresas de agricultura de precisão. Nós temos algumas das mais atuantes no Brasil aí, né? E ensino, pesquisa, muitas empresas de startups também. Então, é um polo de informações sobre agricultura de precisão. Claro que cada um guarda algumas características aí, né? Assim eu vejo, né? Nós aqui do Rio Grande do Sul, a gente sofre e tem bastante influência dos amigos da Argentina, né? Da América do Sul aqui, e pela proximidade, pelo intercâmbio, né? Já em São Paulo, houve muita influência, principalmente americana, né? Dos Estados Unidos, com o Convap, né? Muitos anos o Convap, a Exalc. Então, cada região assim tem alguns polos motores aí, vetores de conhecimento na agricultura de precisão. Então, o professor Molim ele vai apresentar, e aqui eu queria destacar para vocês, uma das pesquisas que foram feitas, depois eu vou apresentar uma outra recentemente encomendada, mas essa pesquisa ela foi encomendada para a Kleffman Group, né, que é uma empresa especializada em pesquisas sobre a agricultura, né? Então, uma indústria de máquinas agrícolas encomendou para a Kleffman uma pesquisa sobre a agricultura de precisão. Então, foram nessa amostragem, agora não é a amostragem de solo, é a amostragem da pesquisa, né? Foram praticamente 1.000 pessoas entrevistadas. Eu diria para vocês, assim, é um número elevado, considerando a nossa experiência aí com pesquisas, tanto o professor Santi também. A gente, quando consegue 300 pessoas participando de uma entrevista, aí já se dá por satisfeito. 1.000 é um número bem interessante. 429 foram na região sul, né? Foi a região com maior cobertura, 415 no Cerrado, a região 2, e 148 na região, ele chamou Novo Cerrado, Matopiba, né? Que pega aqui a Bahia, Maranhão, né? E
o grupo-alvo era produtores de soja e de milho, né? E a pesquisa foi realizada em 2013, a entrevista por telefone, e aqui está a margem de erro. Então, aqui estão pontos aí onde que foi amostrada a pesquisa. A gente vê que a região aqui do Planalto do Rio Grande do Sul teve uma cobertura grande, né? A região central, fronteira oeste, poucos pontos. Aqui na região sul, que é uma região que perto do porto, aí, que está crescendo bastante, esse ping-pong, arroz, soja, né? Com resultados muito interessantes e uma rentabilidade boa, porque é próximo do porto, se consegue um preço melhor, né? Mas poucos pontos. Paraná bem coberto, né? E aí já no centro-oeste é mais espaçado pelas dimensões. Então, aqui um pouco sobre o sistema de produção, né? Soja, sistema predominante, né? Na região do Cerrado, milho safrinha, né? Então, milho safrinha bem presente aqui, 67, 59, né? Milho como primeira cultura apareceu mais no sul aqui, com uma percentagem importante, o Novo Cerrado também. Trigo, expressão menor, mas principalmente aqui no sul, e outras culturas. Mas, então, basicamente, foi soja. Soja foi o carro-chefe dessa pesquisa. Então, em relação à combinação de equipamentos de máquinas agrícolas, vou passar rápido nisso aqui, e aí nós temos os tratores, né? Então, com relação aos tratores, de 100 a 150 HPs, é a maior percentagem de tratores, pulverizadores autopropelidos aparecendo já muito forte na pesquisa, colhedoras e semeadoras mecânicas e pneumáticas, as pneumáticas avançando, né? Então, é interessante, o mercado americano, praticamente todo ele é dominado por pneumática, né? Semeadoras mecânicas, os agricultores lá consideram assim como uma tecnologia já superada. E nós ainda estamos nessa fase de transição aqui das pneumáticas substituindo as mecânicas, mas muitos agricultores se queixando, às vezes, da pneumática, e que requer alguns ajustes para que ela funcione bem, né? Que tecnologia que você usa, né? Então, essa é a primeira pergunta, né? 55% dos respondentes disseram que não usam nenhuma técnica de agricultura de precisão. 45% dos respondentes disseram que usam alguma técnica. E aí, quando se vai para tentar entender qual é a técnica que é usada, a mais frequente é o mapa de atributos de fertilidade do solo. E, coerente com isso, a aplicação à taxa variável de fertilizantes e corretivos aparece como a estratégia mais frequente. Taxa variável de aplicação de químicos apareceu, para minha surpresa, aqui com 30, e taxa variável de sementes com também um número parecido. Ao total, foram 443 pessoas que responderam. Então, tem algumas razões aí, né, Antônio, que eu já falava sobre isso nas palestras lá que a gente fazia do Clube da Irrigação. Tem uma razão para isso, né? Os solos brasileiros, de um modo geral, são pobres em fertilidade do solo, com raras exceções. Já nos Estados Unidos, na região do Cinturão do Milho, são solos de fertilidade alta, rico em matéria orgânica. Então, para solos que a fertilidade do solo é um fator limitante, que é o caso do Brasil, faz sentido que o mapa de fertilidade do solo seja a tecnologia assim, mais frequentemente utilizada. E, consequentemente, a taxa variável de corretivos e fertilizantes.
E a taxa variável de sementes, ela está crescendo, né? Ajuste de população por ambiente. Uma questão quando a gente vai para grids de fertilidade do solo, né? Qual é a estratégia que é usada, né? Então, esse é dos 45% que disseram que usam agricultura de precisão, né? A pergunta era como é que você faz esse mapa, né? Se você faz um grid fixo ou se faz uma amostragem por talhão, por zona de manejo, por ambiente produtivo. E embora a academia a gente reforce muito a questão do grid, né? A maior parte pelo menos 50% dos produtores faz algum outro tipo de esquema de amostragem, né? Uma amostragem dirigida, né? Como sendo o seu caminho, né? De conhecer a variabilidade de fertilidade que ele possui no seu talhão. E aí vem o tamanho do grid, né? Que também é uma outra questão assim bem polêmica, né? No projeto Aquários, quando a gente começou isso lá nos anos 2000, o conhecimento que se tinha era bastante limitado, né? E se tinha alguma coisa da Serrana Fertilizantes, da indústria de fertilizantes que estava promovendo a agricultura de precisão já naquela época, né? O que a gente encontrou na literatura americana é que era 1 ponto a cada 2,5 acres, o que dava aí 1 hectare e um pouquinho. Então, quando a gente teve acesso a essas informações, tanto da universidade quanto dos prestadores de serviço, no projeto Aquários a gente começou a recomendar uma amostragem de 1 ponto por hectare, como sendo a nossa referência, né? E aí, se você olhar, de certa forma, na região sul, é o local que mais se tem amostragem até 1 ponto por hectare, né, em relação ao restante do Brasil. Quando você vai para o Cerrado, aí as áreas são muito grandes, e esse grid de 1 ponto por hectare, que é um grid típico da situação americana, ele é difícil de ser executado porque as áreas são muito grandes, né? Então, aí no sul do Brasil, se faz predominantemente grids de 1 até 2 hectares, praticamente você tem a maior parte. Já quando você vai para o Novo Cerrado e o Cerrado, você vai ter a predominância de grids aí superiores a 3 hectares, né? E alguns chegando a áreas maiores que 10 hectares, né? Eu tinha um estudante meu aí que veio do Mato Grosso, né, o Paulão. Daí ele falava: não, professor, lá no Mato Grosso é gridão. Nós não trabalhamos com grid, é gridão, né? Então, para calagem, esse grid, assim, um grid maior, ainda a gente tem uma boa probabilidade de sucesso. Mas para fósforo, realmente é um grid que a gente não consegue conhecer a variabilidade de fósforo. Então, depende do nutriente que você está querendo manejar, você vai ter uma variabilidade espacial maior ou menor, né? E no caso do calcário, o interessante da calagem é que grids aí de 3 até 5 hectares são bem efetivos, mas para outros nutrientes, esse é um grid muito grande, né? Mas eu queria mostrar para vocês que é variável. O sul do Brasil ainda é a escola que faz a amostragem, melhor amostragem. Eu fico feliz com isso, porque certamente tem um trabalho do Santi, aí, do Amado, de outros que trabalham com solo, aí, que influenciaram os agricultores, aí, os prestadores de serviço, sem dúvida, né? As empresas especializadas aí, que reforçaram a necessidade de fazer um grid bem feito. Então, olhando por esse aspecto aqui, eu fico feliz aí com o resultado do sul do Brasil, porque eu acho que a amostragem de solo
ela é o ponto de partida, né, de qualquer projeto de agricultura de precisão. Se você comparar a amostragem de solo que é feita no sul do Brasil em relação ao total, ou em relação ao Cerrado, Novo Cerrado, nós estamos bem, né? Relativamente bem. Aí, quando vai para a parte de equipamentos e tecnologias, né? Então, 62% dos agricultores, você vê que aumentou o número, eles dizem que não utilizam nenhum equipamento de agricultura de precisão. E o número de que utiliza já cai para 38%. Né? 60% utiliza o piloto automático. Então, o piloto automático é a ferramenta mais utilizada e eu diria para vocês, é um conforto, é outra coisa, né? Realmente, só quem trabalha com máquinas agrícolas aí que sabe a diferença que um piloto automático faz aí em termos de operação, né? Então, você, hoje em dia, pensar numa pulverização sem um piloto automático, cara, né? Ou uma semeadura, poxa vida, né? A diferença é muito grande. Monitor de semeadura, me chamou a atenção isso, né? 55% utiliza monitor de semeadura. Achei alto esse número, né, Antônio? Achei assim, talvez tenha sido produtores de alto nível. Essa pesquisa que estava vendo, Telmo, ela foi de 2013 ou essa aqui já é mais atualizada? Não, ela é de 2013, 2014, da Cleffin. É uma pesquisa paga. Bastante, né? Mesmo. Para a época é bastante. Hoje eu acredito que tem até mais. Mas para a época realmente é um número bem expressivo, né? Barra de luz 36, fertilizantes, a taxa variável de fertilizantes 34. Monitor de colheita 31, também achei alto monitor de colheita. Depois nós vamos ver os contrastes, né? Esse aqui é uma pesquisa encomendada para a Cleffman. Recentemente a Stara fez uma encomendada também, que eu vou apresentar para vocês os números. Aí os números mudam bastante. Mas sim, como eu digo assim, como é uma entrevista, uma pesquisa, isso é quase que nem intenção de voto aí, né? Varia bastante. Mas essa pesquisa reportou isso, né? Taxa variável de sementes, aparecia com 12%, nessa época aqui era 12%, não, 12 de 374. E 9 utilizavam algum software de agricultura de precisão. É bastante baixo, né, a parte de software. A questão da taxa variável de sementes também incipiente nessa época, né? E o monitor de plantio aqui, principalmente, eu acho que esse monitor de plantio era para falhas, né? Preocupação se uma linha estava entupida, etc., se estava caindo pouca semente numa linha. Então, isso, muitos agricultores adotaram aí um controlador desse, né? Sinal satélite, né? Sinal aberto, sinal com RTK, sinal com correção de sinal, e aí nós vemos que, assim, nessa época, sinais de precisão submétrica ainda era uma percentagem pequena, né? Mas você olha o número de que utilizava algum tipo de sinal aqui chama atenção, 71, só 29% não utilizava. Então, realmente, muita gente diz assim que a utilização do GPS na agricultura ela foi quase como uma revolução, né? E quando a gente olha esse número aqui, a gente fica impactado, né? Realmente é muito expressivo. E aí o tamanho, né, tentando associar o tipo de sinal por tamanho de propriedade, né? Então, propriedades de 1.000 a 2.000 hectares, né? Que tipo de sinal que utiliza? De 2 a 5.000 hectares. Então, aqueles sinais de precisão maior, né? Quanto maior o tamanho da propriedade, fica mais fácil de adotar. Embora hoje está mudando bastante, né? Tem antenas que cobrem áreas grandes, né?
e se está se fazendo coalizões aí para poder ter sinal de boa qualidade nas propriedades, né? E antenas, né? E isso é muito importante. Se a gente vai ter processamento na nuvem, transmissão de dados, essas ferramentas da agricultura digital, é muito importante que a gente tenha a conectividade, né? E essas coalizões que estão sendo feitas são muito importantes. E eu contei, não sei se contei para vocês, mas 2 anos atrás aí eu fui no congresso lá da Sociedade de Agronomia nos Estados Unidos, e o título era Abraçando a Agricultura Digital, um título bem interessante, né? Embracing the Digital Agriculture. E aí eu assisti assim a apresentação das empresas de telecomunicação, e elas mostrando a preocupação de fazer conectividade, né, criar condições de conectividade em todas as áreas agrícolas nos Estados Unidos, né? E isso no Brasil ainda é um grande desafio, né? Mas a gente vê que as empresas de comunicação estão começando a se interessar pelo nosso setor, e isso, sem dúvida, hoje em dia é tão importante ter uma estrada terrestre como uma estrada aí nas nuvens, né? Um fluxo de dados, ela é muito importante. Bom, a adoção, essa questão da técnica e do equipamento, né? Usa uma técnica e um equipamento 26%, 26 desse por cento, enfim, agora aqui é por cento. Somente um equipamento, 11. Somente uma técnica, 19. E não usa nada, 44. E aí a razão, aí a pergunta é os que não usam agricultura de precisão, qual a principal razão que não usa? A maior parte das pessoas fala que é o preço. Outros falam que não vem benefícios. Outros falam que faltam operadores com habilidade para trabalhar com as máquinas. Outros não estão satisfeitos com as máquinas e equipamentos que estão disponíveis no mercado. Acho que isso aqui está mudando bastante, mas a gente ainda escuta alguma reclamação. Outros falam que é muito complexo e outros apontam outras razões. Mas é interessante isso aqui. O preço, eu acho que qualquer país do mundo que você for ver, a primeira razão que o agricultor fala é que o preço é elevado. E ainda, infelizmente, tem uma parcela de agricultores que não consegue perceber valor, né? Então, a gente tem que trabalhar no sentido de trabalhar para esse número aqui ser bem pequeno, né? Esse é o nosso esforço aí como mestrado profissional. E a questão da complexidade, né? Você que acompanha aí, Antônio, toda essa evolução, na verdade, está cada vez simplificando mais. Há um esforço muito grande, né, para simplificar os processos e que as pessoas possam adotar isso de forma mais amigável e rotineira. Do ponto de vista de uma cabine de trator ou de uma colhedora, né? Dos equipamentos que contém. Mas o interessante é o seguinte, né? Pretende investir ou continuar investindo em agricultura de precisão? E aí 79, né, dizem que sim. Os que não têm equipamento, metade diz que tem interesse, e do total, então, ficou 58% querem continuar e 42%. Agora, o interessante, assim, o pessoal disse que não via, alguns disseram que não viam vantagem, mas 79% dos que têm um equipamento de agricultura de precisão pensa em ter outros no futuro. Então, mostra assim que realmente é um processo que a gente chama isso de learning by doing, aprendendo na medida que você vai fazendo, né? Não tem como você imaginar uma pulverização com desligamento de seção, linha a linha, ou uma semeadora com corte de seção ou linha a linha, se você não começar a operar ela.
quando você começa a operar essas ferramentas da agricultura de precisão, depois você não quer mais retroceder. Então, aqueles que experimentam, isso é o ponto positivo, eles têm interesse em utilizar mais. Bom, aí vai em que você deseja investir ou continuar investindo. 5% aqui dos que responderam positivamente pretendem investir em software. 10% em piloto automático. Claro que à medida que o cara já tem piloto automático, esse número, né? Monitor de colheita, 12%. Monitor de plantio, ó, já passando o monitor de colheita, o agricultor achando que é mais importante monitorar a semeadura do que a própria colheita, e não deixa de ser curioso. Monitor de taxa, o controlador de taxa variável de sementes, grande interesse por parte dos agricultores, já naquela época. E taxa variável de fertilizantes, né? Ainda continuando como sendo o principal. E 13... Professor, Pois não. porque dá para perceber que algumas tecnologias elas trazem qualidade de vida ou qualidade de trabalho e não necessariamente trazem benefício em produtividade, né? E outras focam mais na parte técnica em busca de outros benefícios produtivos, né? Tu vê ali o piloto automático e o monitor de semeadura, na verdade, é o conforto do operador, né? É a confiabilidade da operação, né? Embora indiretamente tenha ganho produtivo, mas eu acho que a adoção dele é muito mais facilitada, vejo eu, com relacionamento com essas empresas de máquina, é pelo conforto, né? Primeiro vem isso. E o que eu escutei lá nessas feiras, né, na Farm Progress Show lá, eles dizem que a ideia que eu falei na aula passada, né, é transformar a cabine num escritório, né, onde que a pessoa vai passar muitas horas do seu dia, né, às vezes vai passar 10 horas, 12 horas, e no caso americano, que a mão de obra é prioritariamente familiar, então eles querem oferecer o máximo de conforto para que você tenha jornadas de trabalho longas com o mínimo de fadiga. Então, todos esses sensores aí que a gente tem nos carros, né? Se você for olhar hoje, eu conversava lá com o pessoal da Jato e eles estavam me dizendo que um pulverizador hoje é a máquina que tem maior tecnologia embarcada, né? Um pulverizador aí da Jato pode ter até uma estação meteorológica. Mas aí tu vê, Santi, Thelmo, desculpa, estou com o Santi na cabeça, desculpa, Thelmo, estava conversando com ele, fiquei um monte de tempo conversando com ele. Não, mas a gente está falando de agricultura de precisão. Thelmo, aí tu vê. Como é que o cara do sala de redação ele fala? Não, essa troca me favorece, pode continuar me chamando de Santi aí, que me favorece. Mas Thelmo, o que eu quis dizer, tu compra esses conjuntos hoje, que vem com esses montes de software, e aí tu bota uma pessoa a conduzir esse equipamento totalmente despreparada, e isso é comum dentro das propriedades. A gente tem um trabalho de coeficiente de variação aqui, a gente, quando começou o projeto do CDP dentro da Bayer, cara, dá mais de 6 mil hectares que a gente foi fazendo coeficiente de variação. Então, temos análise estatística absurda. É impressionante, impressionante. A gente teve a oportunidade de apresentar esse trabalho. Eu não me lembro se o Frederico não estava lá. Acho que tu estava, né, Frederico? Lá em Bento. Sim. E mostrando para eles a perda devido praticamente por uma perda operacional, tá? Então, chegando ali a 3 até 6 sacos de soja, conforme o índice de soja, tu imagina, tinha produtor de 10, 15 mil hectares, então tinha cara ali que caiu para trás. Então, tem produtor aí deixando, e estou falando só em plantio, fora a colheita. E aí tu imagina a pulverização, porque a pulverização hoje, tu dentro com esses mapas NDVI, tu consegue ver os furos.
dentro da lavoura e até mesmo as aplicações em cobertura de ureia e algum outro elemento. Mas é impressionante, o produtor hoje, cara, não quer fazer muitas vezes uma correção do solo, compra um equipamento conjunto, paga R$1 milhão e bota uma pessoa, um funcionário totalmente despreparado para operar essas máquinas. E 90% hoje dessas operações são feitas por tipo de funcionário. Esse eu acho que é o ponto, né? Você sabe que, assim, eu passei por muitas fases aí, vivi essas fases todas aí, e a GCO teve um período que ela fornecia colhedoras, né, com mapas de colheita, e os agricultores não faziam, né? Então, eu acabei sendo contratado aí para acompanhar algumas lavouras que tinham a colhedora e gerar o mapa, né? Gerar o mapa junto com os agricultores. E realmente, assim, eu percebi claramente nesse trabalho que o fator humano ele é muito importante. Quando a máquina começou a parar, né, e dar problema, mas não eram problemas relacionados à agricultura de precisão, né? E aí o proprietário estava nervoso, né, porque queria rendimento da colheita, e o operador, né, isso que eu estava, a maior parte do tempo eu passava do lado dele na cabine, né, vendo como é que estava saindo o mapa, etc., acompanhando as pesagens. E aí o operador falou assim, olha, o problema está sendo esses equipamentos que botaram, esses sensores, não chamou sensores, essa eletrônica toda que botaram aí, que está fazendo a máquina não funcionar bem. Aí eu disse, não, isso não tem nada a ver, uma coisa é esses componentes aí, mas o funcionamento da máquina é outro problema. E aí você vê assim que havia um preconceito muito grande, né? E aí você entra no fator humano, né? Assim, às vezes o operador ele pensa, puxa, agora está muito complexo para mim, eu vou perder meu emprego e tal. Então, tudo isso foram barreiras que tiveram que ser vencidas, muitas delas foram vencidas, outras tantas, como você falou, elas continuam. E há uma necessidade, aí eu estava conversando aqui com o Guilherme, da concessionária John Deere, aqui da Verdes Vales, e a preocupação dele é essa. Primeiro, que as máquinas cada vez vêm com mais tecnologia embarcada. E você tem uma geração de operadores de máquinas agrícolas que já estão sendo substituídos, né? Então, há necessidade de preparar uma nova geração de operadores que seja adaptado a essas máquinas que têm uma tecnologia embarcada. E nós vivemos um momento que a gente tinha operadores que eram aqueles que estavam acostumados ainda com um trator sem cabine, sem nada, né? Máquinas muito rústicas. E aí essas pessoas, de repente, pegavam um pulverizador, uma colhedora, uma semeadora mesmo, aí, cheia de regulagens, né? Cheia de automação, de controles, de atuadores. E essa transição, você colocou bem aí, isso aí. Treinamento de equipe hoje, eu acho, um ponto muito importante dentro de uma propriedade. Na verdade, existe um gap, se tu for analisar, eu estou falando só dentro do estado do Rio Grande do Sul, fora, se pensar a nível Brasil, então, dá para montar até uma startup só para mexer com isso aí, cara. Treinar equipes, mostrar para o produtor as perdas, que é barbado tu mostrar as perdas e fazer treinamentos dentro das propriedades, né? E às vezes ele tem a ferramenta na máquina, mas ele não utiliza, né? Não sabe utilizar. E aí ele assim, não sabe nem o que ele está perdendo, quando a máquina já ia fornecer para ele quanto que ele estava perdendo. São pontos bem interessantes, né? Porque, na verdade, a engenharia, aí eu estou falando da engenharia agrícola, a engenharia avança bem mais rápido do que a nossa capacidade de absorver, especialmente no campo, né? Então, gerar uma ponte, suprir esse gap entre aquele operador tradicional e essas novas máquinas. Eu estava lá em Cruz Alta e o Maurício de Bortoli estava me mostrando as máquinas que ele possui lá, né? E aí ele me mostrou lá uma colhedora de 3 milhões de reais, né? Eu sentei para trás, eu disse, puxa, 3 milhões? Aí imagina o operador, né, que tem que operar aquela máquina, o valor que está na mão dele, né? E hoje, qualquer trator, qualquer pulverizador, a gente fala aí mais de R$1 milhão, né? Então,
realmente precisa uma mão de obra preparada para o avanço da engenharia agrícola, da engenharia mecânica, que foi muito rápido. E o nosso avanço de treinamento de pessoas a campo, ele é muito lento. Então, esse é o gap, né? Você coloca bem. E ainda tem gerações de operadores, né? Então, mas, por outro lado, eu sou também assim não tão pessimista, porque eu converso bastante aqui com operadores também, e o pessoal, assim, quem em pulverização, por exemplo, eles dizem, professor, não, hoje eu penso assim, eu faço uma pulverização com um autopropelido e comparo o que eu fazia há 20 anos atrás, eu não sei como é que a gente aceitava trabalhar naquelas condições e hoje nós temos essa condição tão boa para trabalhar, né? Então, quando a gente se acostuma fácil, né, Frederico? Ao conforto, a gente se acostuma fácil. Né? Sabe, professor, nessa pandemia eu fiquei muito na fazenda operando, né? E já virei semi-profissional operador de algumas coisas. Daí um dia, pulverizando de autopropelido, por exemplo, o cara pensa assim, o primeiro passo é fazer a bordadura, né? Que é o troço mais chato, ainda mais para quem não tem noção muito do tamanho da barra. Tem medo de enganchar numa árvore, numa cerca, enfim. Cara, eu fiquei... E a questão outra das manobras, né? Eu não pulverizei com soja grande, só no iniciozinho para dar uma mão assim. Mas a entrada e a saída dos tiros, daí eu pensei assim, cara, isso aí não tem fundamento. Dependendo do fator humano, às vezes aplicação noturna e tudo mais, vira em amassamento, vira em perda ou fadiga, alguma coisa assim, né? E essa semana, por acaso, eu comprei outro software e fiz um treinamento, estava trabalhando com o meu pessoal para fazer as linhas, planejar as linhas para botar no monitor, né? Daí as máquinas vão fazer as manobras automáticas e tudo mais, bordadura, tudo no piloto. Que eu pensei assim, cara, isso aí é ganho para todo mundo, né? Ganho o operador, vai cuidar o que tem que cuidar e vai render mais, né? O que muito produtor reclama assim, eu não sei, eu entro num talhão, eu não posso deixar pro operador pensar para que sentido ele vai plantar, eu tenho que definir para ele antes, senão o plantio sai de qualquer jeito, para qualquer sentido, né? Então tem mais a função da conservação do solo, plantar em desnível ou não, né? Então tá partindo para uma automação assim, e os equipamentos já estão prontos para receber esse tipo de comando, né? De um planejamento de operação melhor. E de novo, né? Não, a agricultura precisão não é só a tirar amostra, né? Tem toda essa parte mecânica, né? Que dá para melhorar. Fora o risco, né, Frederico, de produtos, né? Ver muitos pré-emergentes sendo utilizados enfim, com todo o cuidado, né, e manejo e etc, né? Então a complexidade ela só aumenta mesmo, né? Eu concordo contigo, as máquinas realmente elas estão preparadas, né? Agora tem que ter uma pessoa, né, que nem tu te desafiou a te programar e fazer, né, que por si só ainda tem um desafio, mas só o custo do equipamento, a precisão necessária, né, os produtos que estão sendo utilizados, né? Isso aí tudo já se justifica. Eu tô numa fase assim, ó, sempre na minha família plantamos arroz, agora arroz, soja, basicamente em termos de faturamento é mais ou menos meio. Só que como eu consegui evoluir muito na organização de suavizações e coisas, eu dependo menos da mão de obra antiga do arroz, que é o aguador. Hoje eu tenho 3 aguadores e 3 técnicos, sendo um agrônomo e 2 técnicos agrícolas. Porque até nas entrevistas que eu falo com o pessoal, eu digo, cara, estamos planta em cacequi, vamos dizer assim, na pelanca da pelanca, mas dá para dizer que assim a nossa operação é uma das mais complexas do estado. Tem quando tiver elétrica, tem mapa de taxa variável de semeadura, de fertilizante, tem mapa de colheita, tem uso de RTK para todas as operações, tem aplainamento com essas planas, tem 4 tipos de irrigação diferentes. Então, assim, cara, é complexo. Então, eu não posso ficar mais naquela mão de obra. Porque, no fim, quem está se escravizando é quem gerencia, né? Se eu fico com a mão de obra fraca,
eu fico monitorando os caras o tempo inteiro e tentando, vamos dizer assim, retocar, assim, como se fosse tocando gado que não sabe para onde vai, né? Então o cara fica escravo. E a tecnologia, eu acho, até me perguntaram uma vez o que eu achava da agricultura digital. Eu acho que o grande ganho da tecnologia, na minha opinião, vai pela genética, muito, sabe? Mas a agricultura digital, essa parte vem muito para dar qualidade de vida, eu acho. Essa conectividade no campo e tudo mais, eu acho que vem para melhorar a qualidade de vida para quem está na operação, no meu ponto de vista. Eu acho que é um ponto de vista bem interessante, né? E o que eu vi lá fora é que o pessoal fala muito da logística, né? Então, isso que você está falando, toda a questão da irrigação, a suavização, evitar essas lagoas, evitar fazer a água chegar onde tem que chegar, tudo isso você pode ir melhorando, né, o manejo da sua lavoura. E questões de logística, o pessoal aposta muito nisso, né, que você pode melhorar muito a logística. E essa questão da semeadura, de você planejar todas as linhas, e depois acompanhar a semeadura e ver se realmente tudo funcionou bem, se tem algum local que você tinha que fazer plantio em contorno, tem locais que você pode fazer um tiro maior. Então, essas coisas são muito interessantes, né? E as máquinas, elas, uma vez que tu informar, elas operam certinho, né? E então você gasta um tempo para fazer o planejamento, mas uma vez que você dominou a ferramenta, aí é fazer rodar só, né? Então, concordo que está ficando cada vez mais complexo quando a gente fala em agricultura de precisão. Realmente, uma técnica é uma técnica e o sistema tem que ser entendido como um todo, né? Mas está acontecendo uma tendência, não sei se você tem se dado, assim, pelo menos aqui para o norte, eu acredito também, praticamente aqui na parte central do Rio Grande do Sul, e deve estar indo aí para baixo, para o sul, é que muitos clientes nossos, com áreas grandes, praticamente o pulverizador está fazendo as dessecações, máximo uma pós inicial, mas depois as atividades estão virando 100% aéreas, tá? Inclusive, a gente já comprando aviões e contratando pilotos, conforme o tamanho da propriedade, já indo 100% praticamente para pulverizações e aplicações aéreas, tá? E é bastante gente. Inclusive, lá os de Bortoli, o Thelmo, eles são nossos clientes, eu tenho ele há mais de 10 anos. As operações deles praticamente, depois que a soja ali já está em R2, ali em R1, 100% aéreo, nem isso. Acho que já em vegetativo, ali pegando em V7, você já entra tudo aplicações aéreas, lá não entra mais pulverizador. Exatamente por causa das perdas. Ainda que eles tenham RTK lá, tudo certinho, né? Então, eu tive lá com ele, né? Até nós estamos formatando uma parceria aí, né? Eu vou procurar trabalhar mais próximo deles, né? Tanto do Maurício quanto da porteira dentro. Mas a questão é o seguinte, né? Eles estão vendo muitas vantagens pela diminuição da compactação, amassamento, danos à cultura. Então, o ideal realmente, depois que você colocou a semente, é não ter mais o mínimo de trânsito de máquinas, né? E eles têm resultados que mostram que isso é um dos fatores que está contribuindo para o aumento da produtividade, né? E sim, os produtores estão muito interessados aí, mesmo na região da fronteira oeste, aí também está crescendo o interesse por pulverizações aéreas e evitar compactação, né? Vocês têm visto também a parte de arroz e irrigação por pivô central? Eu tenho rodado, a gente tem um cliente uruguaiano ali, como tem aumentado, mas muito, essa parte de pivôs centrais em áreas que não tem problemas de alagamento, né? E o pessoal começando a irrigar o arroz, não mais esse tipo de irrigação era convencional, né? Mas partindo para uma irrigação via pivô.
Eu vi alguns, Já mas utilizando no sistema ping-pong, né? sim, esse é um sistema que se adapta perfeitamente ao ping-pong, né? Soja, arroz. Mas eu vou consultar o meu consultor em irrigação e arroz aí, o Frederico, né? O que tu acha, Frederico? Não, eu assim, ó, até quando eu era revenda da Vale, eles sempre perguntavam até negócios de pivô para arroz que você tinha, né? Eu vejo assim, Antônio, na nossa região, vamos dizer assim, solos mais com pouca estrutura para flutuação, mais profundos, vamos dizer assim, eu acho complicado pelo atolamento, tá? Então, você não tem que empedrar os caminhos dos pneus ali. Lá na fronteira, eu vejo Uruguaiana como o solo é raso e, vamos dizer, tem pedra numa superfície relativamente rasa, mais fácil de dar sustentação. Eu acho que esse é o problema, não é o problema da produtividade, porque a produtividade eu acho que até produz menos, porque vejo que o arroz ele tem aquela termorregulação com a lâmina de água é melhor do que um barro, vamos dizer assim. Só que, lógico, os benefícios de um plantio direto, sempre uma palha, seria muito mais fácil, elimina a mão de obra, não tem taipa, não tem nada. Eu acho que economicamente o pivô seria equivalente, com a produção menor, mas com outros benefícios, na minha opinião. Mas eu acho que o grande entrave é o pivô em si, o equipamento rodar, em que tipo de área ele roda e que tipo ele não roda, sabe? Essa é a minha opinião. Outra questão, gasta metade da água, aquelas regiões lá de levante, daí é outra vantagem, né? É Sim. menos volume para levantar a água, né? Então, vejo alguns entraves nisso aí. Eu, particularmente, tenho um pivô numa área de várzea que eu larguei de plantar arroz porque tinha um levante e é bastante, não digo que é declivosa, mas ela bastante sobe e desce, lombinha de areia. Então, eu tenho medo de plantar arroz, sabe? Esse pivô foi colocado ano passado, já até pensei, mas eu seria numa época uma situação que eu tivesse muito confortável em testar um setor do pivô com arroz, sabe? Para eu não tomar um prejuízo muito grande. Mas eu acho que o problema maior é isso, é a flutuação do equipamento no campo. Acho que é bem interessante, né? Porque uma coisa é o Planalto, né? Que é solo argiloso aí do meu amigo Christian em Tapejara aí pagando 28 sacos de soja adiantado de arrendamento. E outra coisa é você estar num solo de várzea aí que pega um olho de boi aí, vai um cavalo. Exagerei um pouco aí, mas é Não, realmente a o problema flutuação. o problema do arroz é que tem que manter acima da capacidade de campo, né? Tá sempre aquele chap-chap, assim, aquela umidade. E em alguns pontos aquela umidade se excede, dependendo, É, pode ser excessiva para o rodado, né? E o rodado vai afundando. sim. Não é se fosse uma soja na várzea irrigada com pivô, beleza. Mas eu acho que o arroz, como tu tem que manter uma lâmina, uma umidade excessiva ali, é complicado fazer rodar. Não, isso aí, quem já trabalhou na várzea aí, minha família, a gente tem uma área razoável de várzea e teve uma época aí da minha vida que eu ajudei mais meu pai, né, na parte operacional aí, volta e meia, você sabe que pegar um peludo aí numa lavoura de arroz não é difícil, é só se descuidar um pouquinho e você tem problema. Claro, lavouras antigas, né, hoje com o sistema de drenagem, essas coisas tendem a diminuir, mas problema de flutuação aí é problemático numa várzea. Muito bem. O piloto automático, então, aparecendo em todas as regiões, uma tendência de norte a sul aí. Monitores de semeadura, também aparecendo muito forte aqui no sul, a região que puxa bastante, né? E então, o monitor de plantio, muita gente apontando que tem ganhos de produtividade, né? Serviço mais preciso, redução de custos. Então, o que faz no Sul adotar o monitor de plantio? Ganhos de produtividade e redução de custos, né? Principalmente com sementes e, claro, ensamento também, se você não tem planta
na sua lavoura aí, você abre caminho para a buva e para outros índices aí tomarem em conta. Monitor de colheita. No sul é a região que mais nós temos monitor de colheita, né? E muitos dizem que conseguem ter ganhos de produtividade, ou pelo menos acessar o que acontece com a produtividade, com as práticas, né? E isso maior que no meio-oeste, maior que na Matopiba, e maior do que o total. Então, aqui, Frederico, quando eu olho esses números, eu acho assim, olha, a gente pode ter feito muita coisa errada aí, mas o Sul está sempre com números melhores que o restante do Brasil em quase todas as tecnologias aí que você olhar. Isso é sinal aí de muito trabalho que foi feito ao longo desses últimos 20 anos, aí vários projetos importantes, Clube da Irrigação, agora desafiando a produtividade, empresas de consultoria, uma competindo com a outra, cada um querendo oferecer melhor serviço. Tudo isso levou aí aos produtores a serem mais cuidadosos. E aí você vai para controlador de taxa variável, de novo, o Sul se destaca muito, né? E já quem tem larga escala, ainda nós temos, assim, o pessoal está mais preocupado em executar a tarefa do que querer olhar o detalhe. E talvez quem tenha lavouras mais limitadas em tamanho se preocupa também com o detalhe, né? Então, taxa variável de fertilizantes, né? No sul, a principal razão para usar é ganhos de produtividade. Já no meio-oeste, no centro-oeste pouco, no Matopiba já melhora um pouco, mas a média do sul sempre superior. E taxa variável de sementes, no sul, de novo, 67, dizendo que tem ganho de produtividade, né? 44, com redução de custo. Então, os números assim da Kleffmann, olhando por quem vive aqui no sul, estão bem favoráveis aí. Parece que a gente pode ter cometido muitos erros, mas implantou bem aí a agricultura de precisão, né? Aí, olhando esses números, né, razões para a adoção. Do total, 69 dizem que é ganho de produtividade que vai utilizar, né? E redução de custos, 43. Diminuir o trabalho, né, que é o que o Frederico estava falando para nós, né, o conforto do agricultor, diminuir a dependência de mão de obra, 21, aí aumento de eficiência de máquinas, 16, e quando você vai para o sul, então esse ganho de produtividade aqui, o gaúcho está sendo mais assim, conservador com relação a isso, no centro-oeste o pessoal está vendo maiores ganhos de produtividade, né? Com relação à redução de custos, números muito parecidos no país. Com relação à diminuição da mão de obra, aí, números também bem parecidos. E já para aumento de eficiência de máquinas, também, números estão bem alinhados aí. Mas, então, de novo, a expectativa de aumentar a produtividade é o principal driver, e o segundo é a possibilidade de reduzir custos ou ser mais eficiente. Bom, aqui, barra de luz, não vou me deter, porque já está superado. Piloto automático, né? Então, as compras por ano, então você vê que vem crescendo. Monitor de colheita também teve um aumento e depois diminuiu. Não, aqui não diminuiu. Tá? 23% aí. Mas agora já vem isso, já vem de fábrica. Fertilizantes, a taxa variável com controlador, já metade. Né? Metade das máquinas com a capacidade de fazer isso, né? Controladores a taxa variável, olha, já 70, e sabe quando eu comecei a me interessar por isso? A gente lia isso, que no mercado americano 70% das semeadoras
tinham capacidade de fazer taxa variável, né? E na época a gente estava indo aí, Frederico, trazendo uns controladores da Argentina que não tocavam o rotor da semeadora, porque as nossas semeadoras eram maiores. Puxa, era uma dor de cabeça louca, né? Então, a gente olhava para aqueles números, pô, 70% das semeadoras americanas com capacidade de taxa variável, né? Parecia algo bem distante, mas agora a gente está caminhando rápido nesse sentido. E aqui a interação de equipamentos de agricultura de precisão, né? Isso que o Dólar estava contando para nós, né? Isso é muito legal, né? Quando você consegue unir bom, eu tenho piloto automático, tenho monitor de colheita, tenho monitor de semeadura, desculpe, monitor de colheita, faço taxa variável de fertilizantes e corretivos, eu faço população de acordo com o ambiente e tenho um software para controlar tudo isso. Poxa, aí realmente você está num nível altíssimo, né? Até aqueles agricultores que usam uma só tecnologia, né? Então não conseguem perceber o valor da integração dessas layers de informação, das camadas de informação, né? Então, o ideal é que essa escada aqui tivesse o maior número de degraus possível, né? Que a gente tivesse aqui, e não que a gente estivesse com uma só técnica. Aí a primeira, eu colocaria aqui a amostragem de solo, taxa variável de fertilizantes, os 2 primeiros degraus, né, dessa escada. Aí o terceiro seria sementes, população, ajuste de população, mapa de colheita, né? Então, aí você vai subindo a escada, né? Considerações finais da Kleffmann. A agricultura de precisão é usada por 45% das áreas comerciais. Bom, aqui, meus amigos, o professor Santi ele trabalha com números assim mais otimistas que os meus, né? Eu falo em torno de 30%, mas é que depende de onde você está, né? Se você está com agricultores mais tecnificados, o número deve ser aí 50%, 70%. Se você está na pequena propriedade, o número é bem menor, né? Mas 45% me parece um número alto. Não sei o que vocês acham aí. Gostaria de escutar uma opinião de vocês. Professor, eu ia te perguntar, porque das últimas vezes que eu tive contato com dados, eu acho, mais oficiais, no Brasil, em torno de 15%, 20%. Foi os dados que eu ouvi, agora eu não vou lembrar fonte nem nada, mas eu não sei se o pessoal tem algo mais atual aí. Eu não sei, eu só achava importante se a informação fosse não por número de produtores, mas por área cultivada, né? Porque eu acho que por área cultivada esse número é alto, né? É alto, Pensarmos... porque a agricultura familiar sempre vai ter o entrave do custo de entrada ser alto, né? Então, por unidade vamos dizer, de fazenda, de fazendeiros, vamos dizer assim, eu acho que vai tender a ser baixo, mas por área cultivada, eu acho que não sei, mas eu acredito que a gente deve estar em torno de 70, 80, não sei, da área, né? Depende também daquele negócio, né? Piloto automático e sinal de GPS é agricultura de precisão, aí vai chegar a 70% mesmo. Agora, se usa todas as ferramentas, aí o número cai bastante. Mas, bom, vamos assumir aí um número de 30% a 45%, me parece razoável. A intenção... Fechamos em 30%. A intenção de crescer nos próximos anos, né, 55%. E o que vai crescer, né? A taxa variável de fertilizantes, químicos e sementes. Não, realmente isso aconteceu. A solução hoje mais utilizada são os mapas de atributos de solo e taxa variável de fertilizantes. Ainda falta mão de obra para acompanhar a tecnologia, falamos sobre isso.
o sinal, né, a qualidade do sinal tá melhorando, né? A produtividade e a redução dos custos são as principais razões para investir em agricultura de precisão. Os autopropelidos, bom, acho que era isso aí. Bom, um pouquinho da história aqui, que o professor Molin colocou, né? Em 1995, a primeira colhedora com monitor de colheita no Brasil. Então, eu disse para vocês, né, que eu tive a oportunidade em 2001, 2002, fazer alguns cursos aí pela GCO de monitor de colheita com o Moore, Mark Moore, que era um consultor da GCO da Europa, aí, que ele veio ao Brasil, né? E deu vários cursos para nós. Então, de fato, acho que as primeiras colhedoras mesmo é de 95. Antes de 95, aqui nós tivemos alguma amostragem de solo pela Serrana, pela indústria de fertilizantes e geração de mapas. A entrada da Barra de Luz, em 1995. Em 96, o primeiro seminário de agricultura de precisão da Exalc, acho que realmente foi os primeiros trabalhos. 1998, começam os primeiros prestadores de serviço, e o campeiro mesmo, agora falando um pouquinho mais nós aqui da região, né? O campeiro, o professor Giotto, começou a desenvolver nessa época aqui, né? 1996, 97, aí. O projeto Aquário surgiu em 2000, né? Então, antes um pouquinho, eu já trabalhei com o Luciano Susba, aqui em Palmeira das Missões. Em 1999, já tinha um projeto lá de agricultura de precisão. Então, aqui em 1999, esse aqui é os Gator, né? Os Terra Gator, que eram os equipamentos utilizados para a distribuição de sólidos nos Estados Unidos. Então, tu imagina, nós estávamos falando de suporte aí, né? O que tu acha de um equipamento desse na várzea aí, na úmida? Então, esse equipamento, ele, assim, não se adaptou às condições brasileiras, né? Mas ele, fora do Brasil, era o equipamento que o pessoal achava que ia andar, né? Mas não... o sistema brasileiro andou muito mais com um distribuidor tipo Hércules, né? E seus sucedâneos e similares do que esse tipo aqui de distribuidor, do Terra Gator. Então, aqui está uma visão dele, né? A ideia disso aqui era contratar serviço de aplicação à taxa variável, né? E então, as empresas de fertilizantes, elas faziam a amostragem de solo em grid, geravam um mapa e a taxa variável seria aplicada com esse tipo de equipamento. Não rodou. Aqui até, eu acho que está aqui atrás Serrana, né? Que era... aqui está o símbolo da Serrana, que era quem estava promovendo isso. Aí aqui já é um distribuidor de sólidos, né? Mais parecido com o modelo que se usava na Europa, especialmente na Alemanha, né? Então, a Amazon, né? E aqui, de novo, a Serrana aí aparecendo como uma das empresas que investia na tecnologia. Os primeiros cursos, isso aqui é em 2001, né? E aí, claro, as dúvidas iniciais, se a distribuição longitudinal era boa, né? Como é que era a distribuição? Aqui já está num caminhão. Então, esse é o modelo que a gente vê bastante lá nos Estados Unidos. E no Brasil, a gente teve também esse distribuidor acoplado a caminhão aí para calcário, né? Muito, muito comum. Então, aqui um pouco da história, né, com o olhar de São Paulo, né? Em 1995, a primeira colhedora, 1995,
Barra de Luz, 1996, o primeiro seminário, 1998, o primeiro serviço especializado em agricultura de precisão, curso na graduação de agricultura de precisão, 1999, 2001, equipamentos locais para taxa variável de fertilizantes, né? Então, na verdade, uma vez conversando com o Gilson, da Stara, ele me disse que ele foi num desses cursos aqui de agricultura de precisão, lá da Exalc, do professor Molim, e ali que ele se interessou por desenvolver distribuidores a taxa variável de fertilizantes, né? Então, começou aí, por aqui, em 1999, a Stara começou a investigar aí distribuidores sólidos, né? E 2000, iniciou o projeto Aquários, 2001 surge equipamentos locais, 2001, 2002, os primeiros consultores especializados em agricultura de precisão, principalmente formados lá em São Paulo, né? Piloto automático na cana-de-açúcar, 2004, agricultura de precisão, né, o COMBAP, criado o Comitê de Agricultura de Precisão, 2016, a Associação Brasileira de Agricultura de Precisão. Talvez aqui algumas datas importantes, quando Não Me Toque se tornou a capital nacional de agricultura de precisão, e quando começou a APSU América, né, que nós já vamos aí para 12 anos de eventos, né? Status da agricultura de precisão, situação atual. A maior parte dos usuários faz taxa variável baseada em grid. Eu acho que a questão do grid aí, meu sentimento é que está diminuindo, não? Está diminuindo a amostragem por grid, já não é mais como era no passado. Hoje a gente tem outras ferramentas aí para fazer uma amostragem por ambientes. A segunda geração de usuários, né? Nós já temos aí a segunda geração, né, da geração jovem, aí que os pais já trabalhavam com agricultura de precisão, isso é interessante, né? Zonas de manejo, né? Condutividade elétrica do solo, mapas de colheita, imagens de satélites, sensores para nitrogênio, reguladores de crescimento, e aplicação de agroquímicos sítio específico. Isso aí, acho que era isso aí que o professor Molim, né, apresentou aí nesta visão aí sobre a agricultura de precisão, como foi falado com alguns anos, né, dessa pesquisa da Cleffen. Eu uso ela porque ela atingiu 1.000 produtores, como eu disse para vocês, é um número próximo a 1.000, né? É um número muito expressivo. E ela reflete a situação lá de 2013, 2014, né? E agora nós vamos ver uma mais recente da Stara, que talvez não tenha tido, que a Stara contratou, né? Não tenha tido todo esse alcance, número de produtores, mas a gente fica com números assim menores, especialmente com relação à taxa variável de sementes. Parece que muitos agricultores experimentaram, não conseguiram uma boa consultoria, uma boa plataforma digital aí para dar continuidade, experimentaram e voltaram atrás a utilizar uma taxa fixa independente do ambiente, né? Pelo menos é o que aconteceu nessa pesquisa. Então, é importante que qualquer país que queira conhecer a sua agricultura de precisão, esse tipo de acompanhamento de mercado ele é importante. Nas universidades, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade de fazer isso, né? Então, as empresas preferem contratar serviço de empresas especializadas em pesquisa, e nós temos algumas aí no Brasil. Pessoal, não sei se eu vou parar de gravar aqui. Se alguém quiser